Bom dia, graça e paz, que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando aqui a nossa devocional pela página da Igreja Metodista em Paulínia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus. Amém? Gostaria de convidar você para estar orando junto comigo neste momento, para que Deus nos conduza diante da sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e amado Deus. Senhor, pedimos ao Senhor, Deus, que venha nos conduzir diante da sua palavra, que venha falar conosco nesta manhã de hoje, meu Pai. Ó Deus, precisamos muito, Senhor, ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao coração de cada um de nós. Abençoa-nos, meu Pai, para que sejamos capazes, meu Pai, de ouvir a sua voz. Capacita-nos, meu Pai, diante do chamado que o Senhor tem proposto para cada um de nós, meu Pai. Fortaleça-nos, ó meu Pai, diante das dificuldades, diante das adversidades, ó Deus. Venha nos moldar, Senhor, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Pai. Pai, toma glória para si de todo este tempo, nos conduza diante da sua palavra. Abra o nosso entendimento, meu Pai, para que possamos entender, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém e amém. Hoje, irmãos, estaremos lendo o livro de Hebreus, capítulo 6. Amém? Antes eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem um chamado na sua vida? Um chamado de Deus sobre sua vida? Você talvez tenha tido um chamado de Deus na sua vida, tenha tido uma experiência com Deus, um encontro com Deus. Talvez você tenha tido algo sobrenatural, né? Uma experiência sobrenatural com Deus. E você, diante dessa experiência, tenha recebido um chamado de Deus. E hoje você tem a certeza e convicção que você tem esse chamado, mas tem uma certa dificuldade em lidar com esse chamado. Hoje vamos entender o porquê disso e entender como que devemos agir, né? Sabendo que Deus tem um chamado e um propósito proposto para cada um de nós. Amém? Para que não andemos oscilantes diante do chamado de Deus, tendo altas e baixas, né? Levantando e caindo. Não. Deus, ele tem nos chamado para andarmos firmes, vigilantes, buscando sempre a sua presença, crescendo cada vez mais em fé. E no tempo de hoje, é isso que Deus espera de nós, que crescemos em fé, obedecendo a sua palavra, cumprindo seus preceitos, praticando a fé, fazendo o bem. Deus nos tem chamado para que possamos crescer em fé. Amém? Vamos ler aqui o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles,
de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Irmãos, Deus ele tem nos chamado. A gente, quando entende que Cristo morreu na cruz para pagar um preço pelos nossos pecados, e ali ele nos lava, nos limpa de todo aquele pecado que nos afastava de Deus. Ali ele nos chama para uma nova vida, né? Diante daquele sacrifício de Cristo na cruz, entendemos que a vida que levamos antes não podemos continuar vivendo, né? As coisas passadas devemos deixar para trás, o pecado, as concupiscências da carne. Então, quando temos bom dia, Dona Eva, graça e paz. Hoje estamos lendo o livro de Hebreus, capítulo 6. Amém? Quando passamos por uma experiência com Deus, passamos por uma conversão, passamos por uma situação de arrependimento que nos leva a essa conversão, passamos por um novo nascimento, quando fomos iluminados por Deus, quando recebemos dons de Deus para servir ao Senhor, quando entendemos que fomos chamados para o Senhor, para viver um propósito maior do que nossas vontades, maior do que nossos desejos. Quando entendemos que temos uma missão nessa terra, de viver por algo maior do que nós mesmos, né? Algo que é servir ao Senhor Deus. Quando entendemos tudo isso e nos tornamos participantes do Evangelho de Cristo, porque fomos iluminados por Deus, porque provamos do dom celestial, porque se tornamos participantes do Espírito Santo, tornamos moradas do Espírito Santo. Quando passamos por toda essa situação, por todo este processo de arrependimento, cura, libertação, conversão, ali temos um chamado de Deus. Entendemos que a partir daquele momento temos uma responsabilidade como cristão de levar o Evangelho às pessoas, que as pessoas possam conhecer Jesus através da nossa vida. Mas depois que passa todo este processo de arrependimento, cura, libertação, conversão, não podemos apenas ficar parados, estacionados, esperando as coisas acontecer, não. O que Deus ele espera de nós e coloca isso como uma responsabilidade para nós é que possamos crescer em fé, porque agora você recebeu uma palavra de Deus, você foi iluminada pelo Senhor, Deus tocou na sua vida, você teve um encontro com Deus, você teve uma experiência com Jesus. Agora Jesus está te chamando para viver coisas novas, para viver algo maior na sua vida. Você não pode querer passar o seu futuro, o seu presente, vivendo as coisas passadas. É preciso deixar as coisas passadas para trás, por mais maravilhosas que tenham sido as coisas que passaram, você precisa abrir espaço para viver coisas novas na sua vida. E para isso, você precisa crescer em fé, crescer buscando a palavra de Deus, crescer em oração, crescer na prática do bem, exercitando sua fé, dia após dia. É uma busca constante, não para. Todos os dias devemos buscar a Deus e assim podemos crescer em fé. E é isso que o Senhor nos espera de nós, porque Ele nos tem iluminado, tem nos dado a palavra, Ele tem nos chamado para a sua obra, o Senhor tem derramado sobre nós dons celestiais, o Espírito Santo tem gerado frutos, dons em nossas vidas, para que usemos esses dons, para que possamos compartilhar com o próximo aquilo que recebemos de Deus. Então Deus nos tem chamado para isso, para que possamos ser participantes e praticantes da fé, praticando a fé, falando do amor de Cristo,
Assim, cresceremos em fé e também ajudaremos ao próximo a ter fé em Deus. Amém? A grande questão é que muitas vezes passamos por grandes oscilações em nossas vidas. Passamos por dificuldades, problemas que muitas vezes não esperávamos. E diante desses problemas, dessas situações, às vezes desanimamos. Às vezes pensamos em olhar para trás. E não é digno o trabalhador que põe a mão no arado e olha para trás. Não é possível mais você olhar para trás, esperar viver um novo arrependimento como você viveu aquele dia que você foi iluminado. Não é possível você ser iluminado de novo daquela mesma forma porque você já foi iluminado. Você já foi chamado. Muitas pessoas passam por todo este processo, depois se afastam das coisas de Deus e ficam esperando serem chamadas de novo. Irmãos, Deus não vai chamar você 2 vezes. Deus já te chamou uma vez e é o suficiente. Você já tem um chamado sobre sua vida. E agora o que você vai fazer com esse chamado? Quando duvidamos desse chamado de Deus, estamos olhando para trás. Quando ficamos pedindo para que Deus nos confirme esse chamado, estamos desacreditando daquilo que Deus tem chamado a gente. Então é preciso ter fé, crer, acreditar no chamado de Deus em nossa vida, naquilo que o Senhor tem nos chamado, e não ficar duvidando, ficar tentando provar o Senhor. Não faça isso. Não fique duvidando, esperando uma confirmação. Não se afaste das coisas de Deus, esperando ser iluminado novamente, passar por aquele arrependimento novamente. Não se faça isso. Quando Deus te chama e você passa por momentos difíceis, passa por aflições, e a Bíblia é bem clara quando ela fala que neste mundo teríamos aflições, mas que devemos continuar tendo bom ânimo. Esta é uma palavra para aqueles que têm chamado também. Haverá aflições na nossa vida, mas devemos continuar a caminhada na fé em Cristo Jesus. Devemos continuar crescendo, amadurecendo. Aquele sentimento, aquele sentimento que passamos aquele dia no qual Deus nos chamou, aquilo aconteceu. Então acreditamos naquilo. Mas não vamos viver a vida toda apenas naquela experiência que vivemos, pois Deus quer viver experiências maiores ainda conosco em nossas vidas. Deus quer nos colocar para vivermos coisas maiores, experiências maiores a serviço do seu evangelho, a serviço do seu reino, a serviço da sua obra. Por isso não devemos passar a nossa vida toda apegados a sentimentos passados. Não podemos passar a nossa vida toda apegados a lembranças passadas, achando que aquilo que vivemos lá atrás foi tudo que poderíamos viver. Pois Deus tem coisas maiores ainda para acontecer na sua vida. Deus não é limitado. Nós somos limitados. Deus é o que limita todas as coisas. E Deus, Ele derrama suas bênçãos sobre nossas vidas. Então devemos crer que coisas maiores ainda acontecerão. Experiências maiores ainda. Teremos ainda outro encontro com Deus, teremos ainda outra experiência maior com Deus, teremos ainda outra sensação, outra presença de Deus, a sentir a presença novamente de Deus em nossa vida constantemente. Mas não devemos apenas viver apegado naquela experiência passada. Devemos abrir espaço para experiências novas, para que Deus faça as coisas novas em nossa vida, crescendo em fé, buscando, procurando viver uma vida em santidade. Aquele que se afasta da presença de Deus, das coisas de Deus, e fica esperando ser chamado novamente, fica esperando ser iluminado novamente, fica esperando passar por aquele arrependimento novamente, pode viver uma espera longa em sua vida. É preciso entender que agora que você foi chamado, você tem uma responsabilidade. Ainda que as coisas sejam difíceis, você deve se posicionar neste mundo e assumir essa responsabilidade e continuar a sua caminhada como seguidor de Cristo. Amém? Continuando aqui.
Aqueles que creem que Cristo morreu na cruz e, e aceitam, né, o Senhor, né, aceitam aquele sacrifício, creem naquele sacrifício e começam a viver para Cristo, aqueles que aceitam e entendem que, sabem que Cristo ressuscitou, né, para nos dar uma vida eterna, que Ele morreu na cruz para que não perecemos pelo preço dos pecados que deveríamos ter pago, mas Ele pagou por nós. Todo aquele que crê que Cristo morreu na cruz e ressuscitou deve entender que existe uma responsabilidade sobre sua vida agora, um chamado sobre sua vida, ser seguidor de Cristo. Mas aquele que sabe que Cristo morreu na cruz, que pagou o preço pelos seus pecados, que ressuscitou e vive no trono ao lado de Deus, sabe disso, tenha consciência disso, mas ainda insiste em viver em pecado, insiste em continuar praticando a iniquidade, insiste em continuar vivendo uma vida de mentira, este passa a viver esperando que Cristo retorne novamente e seja crucificado de novo. Cristo não vai retornar para ser crucificado de novo, não. Dessa vez ele virá com toda a sua glória para um juízo. Agora, se você está esperando chegar os últimos dias para se arrepender do seu pecado e não se arrepende do seu pecado enquanto é tempo, em vida, e fica aí esperando Jesus voltar novamente para morrer por você, essa é uma espera que realmente não vai acontecer em sua vida. Porque ele já fez isso, ele já pagou o preço, um alto preço, pelo pecado que nós cometemos, que nos afastava de Deus. Aquele que insiste em viver no pecado, mesmo sabendo de tudo que Cristo fez por ele, está esperando Cristo voltar novamente e morrer na cruz novamente pelos seus pecados. Não faça isso. Agora existe uma responsabilidade sobre sua vida, que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Agora é a sua vez de seguir a Jesus. Agora é a sua vez de tomar a sua cruz. Renunciando o mundo, renunciando o pecado, porque você foi lavado de todo o pecado do mundo, né? O véu foi rasgado para que você pudesse viver hoje e falar com Deus, buscar a presença de Deus. Irmãos, no versículo 7, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição o seu fim, é ser queimada. Irmãos, a terra que produz erva proveitosa é aquela terra que entendeu a responsabilidade que tem como participante do Evangelho de Cristo, que sabe e entende que não pode mais viver uma vida de pecado. Mas aquela que produz espinhos, abrolhos, ela é reprovada. Por quê? Porque mesmo sabendo de tudo que Cristo fez por ele, ainda insiste em viver em pecado. No versículo 9 está escrito assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. É isso que se espera de nós, coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. É isso que o Senhor espera de nós. Que assumamos, que tomemos uma posição neste mundo, como filhos de Deus. É isso que Deus espera de nós. Que entendemos nossa responsabilidade neste mundo, como participante de Cristo. É isso que Deus espera de nós, o melhor de nós, né? Que possamos viver para servir ao Senhor. No versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servi. Deus não é injusto e Ele sabe a obra que Ele tem na sua vida. Ele não se esqueceu da obra que Ele tem na sua vida. Deus não se esqueceu do chamado que Ele tem sobre sua vida. Deus não se esqueceu. Mas o grande problema é que muitas vezes nós esquecemos que Deus tem um chamado em nossa vida.
Muitas vezes nós esquecemos que Deus tem uma obra na nossa vida e nos afastamos do caminho de Deus. Nos afastamos da presença de Deus quando esquecemos. Mas Deus não. Deus não é injusto. Deus não esquece da obra que tem na nossa vida, nem no chamado que Ele fez sobre a nossa vida. Mas se nós esquecemos e insistimos em viver no erro, como poderemos ser iluminados de novo? Se nós estamos escolhendo viver longe da presença de Deus. Irmãos, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Essa certeza é a certeza da salvação. E este cuidado é o cuidado que você deve ter com o que Deus te deu. O cuidado que você deve ter, o zelo que você deve ter com o chamado que Deus te deu, com a obra que Deus colocou para ser realizada na sua vida. Lembre-se sempre, primeiramente, que a obra é de Deus e que o chamado é do Senhor e que foi o Senhor que te escolheu e não você que escolheu o Senhor. Lembre-se sempre que você precisa ter cuidado, zelo por este chamado, né? Procurar crescer em fé, procurar exercitar esse chamado, procurar praticar o bem, procurar falar de Deus sempre, sempre. É algo constante, no qual não devemos parar jamais. Irmãos, quando a gente tem esse cuidado com as coisas de Deus na nossa vida, quando a gente tem esse cuidado com a palavra de Deus que Deus deu à nossa vida, quando a gente tem um cuidado com os dons que Deus deu a você, quando a gente tem zelo, cuidado, amor pelas coisas do Senhor, você passa a viver com a certeza da salvação em sua vida, com a certeza e a esperança até o fim. Os grandes homens de fé que passaram por este mundo, todos eles tinham algo em comum: a certeza e a convicção da salvação. Por isso precisamos andar em cuidado com as coisas de Deus, ter zelo pelas coisas de Deus, ter zelo pela obra que Deus propôs a cada um de nós, ter zelo e amar o chamado que Deus nos deu. Mas se você não ama o chamado que Deus propôs para você, você está rejeitando algo que Deus tem para sua vida. Quando você não cuida da obra que Deus colocou sobre sua vida, você está desprezando o que Deus quer fazer na sua vida. Quando você não ama, não procura exercitar a sua fé, quando você não procura cuidar, não procura zelar pelas coisas que Deus tem proposto para você, você está simplesmente desprezando, rejeitando tudo isso que Deus tem para fazer na sua vida. Então, Deus não é injusto. Deus colocou uma obra na sua vida. Deus tem um chamado sobre sua vida. Agora, cabe a você entender a responsabilidade que é ter esse chamado. O cuidado que você precisa ter com o que Deus colocou sobre sua vida. Cuidar como se fosse algo mais precioso para você. Amém? Continuando aqui. Versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Irmãos, aquele que é negligente, ele não herda, não vai herdar, não herda as promessas. Aquele que é negligente não vive as promessas de Deus na sua vida. Aquele que é negligente não vê as coisas de Deus acontecer em sua vida. Por quê? Porque está rejeitando a ação maravilhosa da graça de Deus. Deus chamou ele, Deus iluminou ele, Deus colocou um dom sobre a vida dele, Deus chamou ele para viver algo maior, mas ele ainda insiste em viver a velha vida que vivia.
mesmo sabendo que Cristo morreu na cruz para pagar os preços pelo seu pecado, ele ainda insiste em viver como um velho homem. Esse está negligenciando a salvação. Esse está negligenciando a obra maravilhosa de Deus em sua vida. Esse está desprezando, rejeitando aquilo que Deus quer fazer em sua vida. Então, quando você se torna negligente na casa de Deus, quando você se torna negligente no Evangelho, quando você se torna negligente para as coisas de Deus, você não vê as coisas de Deus acontecer em sua vida. Você não vê as promessas de Deus se realizar em sua vida. Mas, se você for participante do Evangelho de Cristo e tem cuidado daquilo que Deus te deu, pode ter certeza que você verá as obras de Deus acontecendo em sua vida. Pode ter certeza que você verá as promessas de Deus acontecer na sua casa, na sua família, porque você tem participado do Evangelho de Cristo, porque você tem cuidado das coisas de Deus, porque você tem cuidado das coisas do Senhor. E este é o entendimento que eu tive na minha vida. Eu entendi que nada eu tenho. Tudo que hoje me foi concedido pertence a Deus. E Deus me deu para que eu cuide destas coisas. Não cuide para mim, mas cuide para Deus. Tudo que você tem, Deus te deu. Você tem que cuidar para Deus. Cuidar com amor, com zelo, com dedicação, com cuidado. Tudo que você tem, que Deus te deu, você tem que cuidar para Deus. Amém? Esta é a palavra de hoje, uma palavra de cuidado sobre nossas vidas, nas quais precisamos entender que temos um chamado de Deus e que Deus espera de nós que crescemos em fé, que amadurecemos, que não passemos a viver apenas as coisas que já passaram, mas que possamos abrir espaços para viver coisas novas em nossa vida, experiências novas com o Senhor, testemunhos novos com Deus, coisas novas. Deus é uma fonte inesgotável. O Senhor sempre tem algo novo para fazer em sua vida. Por isso devemos cuidar, zelar, amar, se dedicar às obras de Deus, às coisas de Deus, sendo participante do seu Evangelho. Lembrando sempre que cuidamos para Deus. Amém? Irmãos, esta é a palavra de hoje. Espero que tenha sido uma palavra de bênção sobre sua vida, uma palavra de edificação, uma palavra na qual venha trazer uma direção nesses tempos de hoje, porque às vezes passamos por momentos de desânimos, de frustração e ficamos esperando viver coisas que já vivemos. Deus está nos chamando para crescimento. Deus está nos chamando para um tempo de amadurecimento na fé. É tempo de crescimento. É tempo de crescer em fé. E só vai crescer em fé aquele que buscar constantemente. Aquele que cuidar das coisas de Deus. Aquele que entendeu o seu chamado, assumiu o seu chamado e mesmo diante das dificuldades, continua praticando o seu chamado, exercitando a fé, continua cuidando das coisas de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Senhor, entendemos que o Senhor tem um chamado, meu Pai, para cada um de nós. Que o Senhor tem nos chamado para sermos participantes do Teu Evangelho nessa terra. Pai, estamos aqui, Senhor, dispostos a servir ao Senhor. E pedimos sim ao Senhor que venha nos usar, venha nos capacitar. Pedimos para que o Senhor venha nos usar na sua obra maravilhosa, Deus. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha nos ensinar, meu Pai, a fazer isso que o Senhor tem proposto para nós. Muitas vezes andamos perdidos, não sabemos o que fazer, meu Pai, mas sabemos que o Senhor nos dará a direção no tempo certo. Muitas vezes não sabemos nem o que dizer, ó Deus, mas sabemos que o Senhor
pode colocar as palavras em nossas bocas. Muitas vezes não sabemos ajudar um irmão, não sabemos como fazer isso, mas sabemos que o Senhor pode nos capacitar para ajudar ao irmão, ajudar o próximo, Pai. Deus, nos ensina, meu Pai, a sermos mordomos fiéis, meu Pai. Sim, Deus, das coisas que o Senhor tem colocado em nossa vida. Nos ensina, meu Pai, a andarmos com zelo pelo chamado que o Senhor tem proposto para nós. Nos ensina, meu Pai, a cuidarmos, meu Pai, de todas as coisas que o Senhor nos deu, como elas merecem ser cuidadas, com amor, com dedicação, com respeito, Pai. Pai, nós te amamos, meu Pai. Estamos dispostos a te servir e pedimos para que o Senhor venha nos usar neste mundo. Entendemos que o Senhor tem um chamado, meu Pai, para cada um de nós. E nós assumimos esse chamado com responsabilidade, com seriedade e com dedicação. Porque queremos viver, meu Pai, não para fazer as nossas vontades, mas sim para fazer a sua vontade, meu Pai, sobre nossa vida, meu Pai. Pai, estamos entregues em Tuas mãos. Nos toma em Teus braços, ó Deus, e faz o Seu querer em nossas vidas, meu Pai. Nos usa como ferramenta neste mundo, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, para que possamos crescer em fé. Nos ajuda para que possamos amadurecer nestes tempos difíceis, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que as pessoas possam conhecer o Teu amor através de nossas vidas também. Amém e amém. Amém, Dona Eva. Amém, Pastor Júlio. A todos os demais participantes aí deste tempo devocional. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.